Fazendo uma breve revisão às reservas, a constituição de reservas é imposta por lei e, em alguns casos, pelos próprios estatutos da empresa. As reservas, em conjunto com os resultados transitados, correspondem àquilo que se chama o capital adquirido da entidade. E as reservas têm por objetivo dar à entidade e aos seus credores uma medida adicional de proteção do efeito de perdas, assim como está previsto no parágrafo 65 da estrutura conceptual do Sistema de Normalização Contabilística. Quando estamos a falar de sociedades anónimas, e agora vamos abordar as chamadas reservas legais. Reservas legais, e no que diz respeito às sociedades anónimas, conforme está previsto no número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo o caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a 5ª parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante mínimos mais elevados para a reserva legal. Portanto, quando estamos perante uma sociedade anónima, é necessário ir reforçando a reserva legal, sempre que haja lucro no período, com 5% desse lucro até que a reserva legal venha a atingir 20% do capital social. Se o capital social forem, por exemplo, 300 mil euros numa sociedade anónima, a reserva legal terá de vir a alcançar 20% desse valor. E todos os anos vamos reforçando 5% até que se alcance esse objetivo. No caso concreto da sociedade por cotas, funciona exatamente da mesma maneira, mas temos aqui uma nuance muito importante. Ou seja, quanto às sociedades por cotas, aplica-se o estipulado para as sociedades anónimas, devendo ainda considerar-se o que está no artigo 218, número 2, do Código das Sociedades Comerciais, o qual refere que é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296, ou seja, conforme as sociedades anónimas, ou seja, havendo lucro, teremos de contemplar 5% desse lucro para reforço da reserva legal, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que nunca será inferior a 2.500 euros. Portanto, deste modo, a proposta de aplicação de resultados deve ter em atenção a obrigatoriedade de constituir uma reserva legal, no mínimo de 5% do resultado líquido, não sendo esta, em caso algum, inferior a 2.500 euros, no caso da sociedade por cotas, ou até prefazer 20% do capital social na sociedade anónima. E uma vez atingido o limite legal, nos próximos períodos, apenas terá de haver retenções se a reserva legal tiver sido utilizada, caso em que a lei determina que tenha de ser reintegrada. Mas para melhor esclarecermos esta questão da reserva legal e no que diz respeito à sociedade por cotas, vejamos a seguinte questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados. Exame do dia 26 de julho, o enunciado 2, a versão A, de operações societárias. Vamos ver o seguinte. A sociedade por cotas com capital social de 10 mil euros, portanto, estamos com base numa sociedade por cotas cujo capital social é de 10 mil euros. E, portanto, isto é uma sociedade por cotas. No caso de uma reserva legal, já sabemos que, havendo lucro, vamos ter de imputar 5% anualmente para constituição e depois reforço
da reserva legal até que esta venha a atingir 20% do capital social. 20% de 10 mil euros são apenas 2 mil euros. E vimos que, conforme nos menciona o artigo 218 do número 2 do Código das Sociedades Comerciais, esta reserva legal na sociedade por cotas nunca pode ser inferior a 2.500 euros. Portanto, se esta empresa tivesse um capital social de 20 mil euros, 20% de 20 mil euros seria 4 mil euros, era na base dos 4 mil euros que o nosso trabalho iria ser feito, ano após ano, até alcançarmos esse objetivo. Só que 20% de 10 mil dá somente 2 mil. E na sociedade por cotas temos que vir a atingir um objetivo de 2.500 euros de reserva legal. Então, continuando, tem registado prejuízos contabilísticos desde a sua constituição. Em 2020, os quais ascenderam a 100 mil euros. Portanto, esta empresa já tem prejuízos contabilísticos de 100 mil euros. Em 2024, obteve pela primeira vez um lucro contabilístico de 120 mil. E, portanto, este lucro contabilístico vai nos permitir aqui já reforçar a nossa conta de resultados transitados para cobertura ali dos prejuízos que vêm sendo acumulados. Em 2025, quando da deliberação da aplicação do resultado líquido de 2024, foi deliberada pela primeira vez a constituição de reserva legal. Pronto, a empresa estava sempre a dar prejuízo desde a sua fundação e nós só podemos efetivamente pensar na reserva legal quando há lucro. Bem como a cobertura da totalidade dos prejuízos, sendo o remanescente aplicado em resultados transitados. Não há nenhuma cláusula no Pacto Social ou decisão da Assembleia Geral que disponha diferentemente do previsto no Código das Sociedades Comerciais e, face às disposições legais aplicáveis às sociedades por cotas, a proposta de aplicação do resultado líquido do período 2024, no que se refere à reserva legal e cobertura de prejuízos, corresponde aos seguintes valores. A seguir vem um conjunto de possibilidades, uma das quais está correta, mas antes disso eu só queria relembrar o seguinte. É que a aplicação dos resultados, ela deve ser feita por base em critérios de aplicação sucessiva. Em primeiro lugar, a prioridade máxima é a cobertura de prejuízos acumulados, caso existem, e no caso desta empresa, existem. Depois, passamos para a constituição ou reforço da reserva legal. 5% do que ainda nos resta. Se restar, obviamente. Seguidamente, a constituição ou reforço da reserva estatutária, quando prevista no Pacto Social. Em quarto lugar, a constituição ou reforço das reservas livres. Em quinto lugar, a distribuição de dividendos ou lucros, dividendos em sociedade anónima, lucros em sociedade por cotas, de acordo com o resultado que ainda seja distribuível. Em sexto lugar, as gratificações aos órgãos de administração e ou ao pessoal. E por fim, o que ainda daqui restar ficará retido em resultados transitados, portanto isto seriam as prioridades que têm que ser respeitadas. E para respeitar estas prioridades, e neste caso eu vou começar por cobrir prejuízos acumulados e depois o que daí restar vou, no caso concreto, afetar 5% para a reserva legal. É a isto que sou obrigado. E, portanto, a linha A diz-me assim, que a reserva legal deve ser constituída por 2.500 euros e a cobertura de prejuízos ascende a 100 mil. A reserva legal não precisa de ser constituída por 2.500 euros, nós necessitamos de afetar 5%
do que restar. E veja-se o seguinte, a empresa tem prejuízos acumulados de 100 mil euros. Gera um resultado positivo na perspectiva contabilística de 120 mil. Vamos cobrir estes 100 mil e vamos ficar com 20 mil euros de saldo em resultado transitado para que, efetivamente, afetemos 5% deste valor ao reforço da reserva legal. 5% de 20 mil dá 1000 euros. Claro que ainda não atingimos a otimização da reserva legal, que virá a ter que ser de 2.500 euros. Mas no próximo ano e em próximos anos continuaremos a trabalhar neste sentido. Ou seja, não tem de ser de uma só vez. Portanto, à linha B, que a reserva legal deve ser constituída por 4 mil euros e a cobertura de prejuízos ascende a 100 mil. 4 mil, não. A linha C, que a reserva legal deve ser constituída por 1000 euros, correto. 5% de 20 mil, que é o que ainda resta, dá precisamente 1000 euros e a cobertura de prejuízos ascende a 100 mil. É isto mesmo. A linha C é correta. A linha D, a constituição da reserva legal não é obrigatória. Ela é obrigatória. Está estipulada no 295 e 296 do Código de Sociedades para a Sociedade Anónima e depois o 218, a tal nuance para a sociedade por cotas, que obriga aos 2.500 euros no mínimo, ou seja, entre 20% do capital social e 2.500 euros será o maior entre os dois, mas sempre afetando 5% do lucro. E, portanto, no caso concreto desta empresa, fica assim demonstrado que, tendo ela prejuízos acumulados de 100 mil euros, portanto, a conta de resultados transitados estava com saldo a débito devedor em 100 mil euros, agora obtemos um lucro na perspectiva contabilística de 120 mil, portanto, o resultado transitado vai ser creditado por 120 mil. Quando se faz a transferência do resultado líquido para o resultado transitado, fica um saldo credor de 20 mil, 5% de 20 mil, portanto, já respeitamos a prioridade, conforme eu expliquei anteriormente, da cobertura de prejuízos. E depois vamos ao reforço ou à constituição da reserva legal. E neste caso, 5% dos 20 mil, ou seja, 1000 euros, reforçam a reserva legal e, portanto, é a questão C, a questão correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.